Oi, gente. Vamos lá continuar o nosso assunto de poluição do ar? Nós vimos, turma, na última aula, a chuva ácida e o material particulado. Hoje vamos falar sobre o ozônio e a camada de ozônio. Já ouviram essa palavra? Ozônio. Gente, o ozônio, ele é um gás formado por 3 átomos de oxigênio. Por isso, olha, 3 bolinhas representadas. 3 átomos de oxigênio eu chamo de O3. O3 é a fórmula química do ozônio. O2 é a fórmula química do gás oxigênio. O gás ozônio, gente, ele tem a capacidade de matar micro-organismos, então ele é muito usado hoje em tratamento de água. Mas o objetivo é falar da importância na atmosfera que esse gás tem, tá bom? O gás ozônio, ele se encontra naturalmente na nossa atmosfera, olha, na segunda camada da Terra, que nós chamamos de estratosfera. Acompanhe esse desenho comigo. Tenho aqui, ó, a crosta terrestre, né, ó, da Terra. A primeira camada da atmosfera na Terra eu chamo troposfera. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera. E lá em cima, olha, quase no final da estratosfera, eu tenho essa camada de ozônio que está representado aqui pela cor rosa. Essa linha rosa, ela representa a localização da camada de ozônio. Então, tá bem alto, né? Ó, cerca de 90 quilômetros da crosta terrestre. Por que fala-se tanto nesse gás? Qual a importância, quais os problemas relacionados ao ozônio e à camada de ozônio? Turma, a camada de ozônio tem uma função extremamente importante que é filtrar a radiação nociva do Sol. Se é nociva, ela é perigosa, ela causa danos ao nosso organismo, especialmente à nossa pele, que é o órgão que está em contato direto com a radiação do Sol. Essa radiação nós conhecemos como UVA e UVB, né? A radiação UVA e UVB, se ela atinge o nosso organismo em grande quantidade, ela causa problemas como queimaduras e pode até levar ao câncer de pele. A camada de ozônio filtra essa radiação nociva, quer dizer que ela diminui a quantidade de radiação que chega na Terra. E isso é muito importante, gente. A camada de ozônio segura a radiação e não deixa essa radiação chegar em grande quantidade para nós. Porque se ela atinge a Terra e aqui nós estamos, em nós essa radiação consegue causar queimaduras e, em última instância, câncer de pele. Ainda mais em países tropicais, como é o caso do Brasil, em que tem sol o ano inteiro. Então, tem muita radiação chegando aqui o ano inteiro. Resumindo esse slide importantíssimo, a camada de ozônio, ela filtra, ela diminui o tanto de radiação que chega aqui na Terra. Então, ela é boa para nós, ela é protetiva para nós, para as plantas, para os outros animais, para todos os seres vivos, porque essa radiação, ela não causa problema só em seres humanos, não, em animais e plantas também. Adiante. Olha, gente, o que é uma queimadura de pele causada pela radiação UVA-UVB do Sol? Eu tenho aqui, ó, no lado direito, uma pessoa que se queimou, né? Ó, parece um braço de mulher, porque tem pouco pelo. E perceba que até descascou. Isso aqui é sinal de que a radiação já matou as células superficiais da pele dessa pessoa. Gente, a radiação mata a célula. E olha que tá descascando, né? Tá saindo célula velha. Agora, olha a imagem da direita. Não sei se tá melhor ou tá pior, né? Olha, a pessoa já descascou e olha como tá vermelho aqui, ó. Essa região aqui na ponta da caneta. Gente, significa que essa queimadura aqui, ela tá mais profunda do que essa. Se tá muito vermelho, lembrem-se que a pele tem 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme.
essa queimadura daqui provavelmente chegou na segunda camada da pele. Daqui para um câncer de pele é um pulo. Gente, olha o que faz com a pele radiação do sol. Príncipes, radiação do sol não é a luz do sol, tá bom? A luz também é um tipo de radiação. Mas quando eu falo em UVA e UVB, a radiação do sol, ela é invisível, tá? Então, não dá para ver ela atingindo a nossa pele. A radiação do sol, UVA, UVB, é invisível. Em última instância, a radiação consegue causar câncer de pele. Gente, olha que imagem horrorosa. Olha, 3 tipos diferentes de câncer de pele que são causados pela radiação do sol, UVA e UVB. Um carcinoma, olha que feio, tem até vasos sanguíneos, perceba? Um outro tipo de carcinoma e o melanoma, que é muito comum, é uma mancha preta que pode... Aí ela começa a crescer para dentro da pele, atinge órgãos, uma coisa horrorosa, tá? Nós não queremos ter isso. Para não ter isso, a gente tem que preservar a nossa camada de ozônio, porque a camada de ozônio não deixa a radiação chegar aqui na Terra em grande quantidade. Horrível, né? Como o país é um país que tem sol o ano inteiro, nós temos os maiores índices de câncer de pele do mundo. E além do mais, turma, nós temos uma cultura de ir para a praia e pegar sol para se bronzear, né? Quantas pessoas não tiveram câncer de pele porque foram para o sol se bronzear? Hoje, você não tem que ir para o sol para se bronzear, você já compra um produto chamado autobronzeador, que é um creme que você passa na pele e ele dá a cor bronzeada e vai saindo com o tempo. E, segundo quem usou, funciona. Nunca usei porque eu não ligo da minha cor, né? Mas tem gente que gosta de ser bronzeado, algumas mulheres, né, mais vaidosas, têm esse recurso, né? Ainda bem, não precisa ficar torrando no sol, correndo o risco de queimar e ainda ter câncer de pele no futuro. Tudo bem? Adiante. Vamos entender com essa imagem, com a próxima, gente, como é que o ozônio consegue filtrar radiação. Então, eu tenho aqui a crosta terrestre, né, olha, e tenho aqui a atmosfera. O Sol aqui em amarelo, e perceba, o Sol está jogando muita radiação para a Terra, certo? O que a camada de ozônio faz? Segura a maior parte da radiação e só chega, olha, pouca radiação ultravioleta na Terra. Isso é a ação da camada de ozônio. Quantas radiações tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, o Sol está jogando 7 radiações. Quantas que atingem a Terra? Uma só. É assim que o ozônio age. Ele diminui a quantidade de radiação que chega na Terra. Por quê? Porque os componentes da camada de ozônio absorvem a radiação para elas. Aí a radiação não tem como chegar na Terra, porque já foi absorvida pela camada de ozônio. Interessante? Gente, muito interessante, muito protetora dos seres vivos. Ainda bem que nós ainda temos a camada de ozônio. Esse outro slide mostra mais ou menos a mesma situação, né? A ação da camada de ozônio. Então, observe, olha, a Terra, essa parte branca ao redor da Terra é a camada de ozônio que fica na atmosfera, o Sol jogando radiação para a Terra. Na hora em que a radiação bate na camada de ozônio, né, gente? Ela é absorvida pelo ozônio e uma parte que atinge a Terra, observe, é uma pequena parte. Essa é a função da camada de ozônio, diminuir a quantidade de radiação que chega na Terra. Tudo bem? Se não tiver jeito, se você tiver que ir para o sol do mesmo jeito, aí, gente, você tem que usar um protetor solar. Vou mostrar para vocês, gente, que os protetores solares, olha, eles protegem contra a radiação UVA, UVB. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui para vocês verem. Aqui, na ponta da caneta, olha, UVB e UVA. Por que UV? Ultravioleta. Ultravioleta A e ultravioleta B. Então, esse meu protetor aqui, ele me protege contra 2 tipos de radiação do sol. Tem um outro aqui também, olha, que protege contra UVA e UVB também. É só você ler o rótulo
que você vai encontrar essas proteções. Esse aqui, olha, ó, oferece proteção UVA contra a radiação ultravioleta A, certo? Você tem que passar protetor em todas as áreas do corpo que estão pegando o sol, tá bem? Bom, vamos um pouco adiante. Olha que interessante esse slide, gente. Ele mostra a ação do ozônio de uma outra forma. Então, eu tenho aqui, ó, o gás ozônio, né? Por que 3 bolinhas? Porque ele é formado por 3 átomos de oxigênio. E essa ondinha é a radiação ultravioleta, radiação UV, certo? Quando a radiação do Sol bate no ozônio, ele quebra o ozônio em uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio, olha. Eu não tinha 3 oxigênios ligados? A radiação vem, o ozônio absorve e quebra a molécula, ó. 2 bolinhas e uma, quebrou. Essa molécula de oxigênio é o oxigênio que a gente respira. Se ele se juntar com um átomo de oxigênio, ele volta a ser quem? Ozônio. Olha que interessante. E aquele oxigênio sozinho, se ele se juntar com uma molécula de oxigênio, ele também volta a ser quem? Ozônio. Então, gente, a ação do ozônio é que ele absorve a radiação. Então, a radiação não chega aqui na Terra. E, no fim das contas, forma o que novamente? Ozônio. Então, é muito bacana isso, tá bom? Vamos aos problemas. Por que é um problema o ozônio? Hoje, turma, a queima de combustíveis fósseis, queima de gasolina, de diesel, as atividades de criação de gado, que é a pecuária, e também a agricultura, geram substâncias que reagem no ar e formam o gás ozônio. Mas é um gás ozônio tóxico. Por quê? Porque ele fica muito perto de nós e aí ele começa a gerar doenças, principalmente doenças pulmonares, tá bom? Então, o certo é o ozônio ficar lá no final da troposfera, protegendo a gente do sol. Mas aqui ele ficar na estratosfera. Aqui onde nós estamos, que é a troposfera, infelizmente, devido à poluição do ar pelos combustíveis fósseis, atividades de criação de gado e plantio de soja, principalmente, cana, né? Dessas atividades humanas geram alguns gases tóxicos que reagem no ar e formam o ozônio. Aí dizemos que é um ozônio tóxico, porque está no ar e está muito perto aqui da gente, das pessoas, e começa a gerar doenças pulmonares. Conclusão desse slide, o homem novamente interferindo na qualidade do ar e causando doença nele mesmo. Inteligente, né? Ganancioso, capitalista. Pensem, tá? Adiante, o que vem acontecendo ao longo de muitos anos, gente, é a destruição da camada de ozônio. Infelizmente, o homem, ele já conseguiu destruir uma parte da camada de ozônio. Justo essa camada que filtra as radiações ultravioleta do sol, que são nocivas, que causam problemas na nossa saúde em grande quantidade. O homem, gente, quando ele inventou as geladeiras, os aparelhos de ar-condicionado, os aerosóis e os sprays, aerosol e spray, vocês podem entender como sendo a mesma coisa? Aqueles desodorantes de spray, sabe? Aquilo é um aerosol. Ali, naquelas substâncias, nos aerosóis, nas geladeiras antigas, nos aparelhos de ar-condicionado antigo, existia uma substância chamada CFC. Esse primeiro C é de cloro, o F de flúor e o outro C de carbono. Essas substâncias CFCs, que são formadas à base de cloro, flúor e carbono, elas conseguem destruir a camada de ozônio. Então, faz geladeira, faz ar-condicionado, mas destrói a camada de ozônio. Bem, graças a Deus, o uso desse gás CFC ele já foi proibido em muitos lugares do mundo. A China ainda continua a usar, e algumas empresas chinesas ainda continuam a usar, né, gente? A China, lá na Ásia, o índice de poluição, de destruição do planeta está enorme também. Mas adiante,
tá? Então, observe aqui, um aparelho de ar-condicionado antigo, uma geladeira antiga, os aerosóis, ó, que são produtos assim em spray, eles antigamente, eles tinham CFC na composição. Por que que a geladeira resfria e o ar-condicionado resfria? Porque esse gás CFC, ele ajuda a resfriar o ar. Por isso que ele era usado nesses aparelhos. Aerosol, quando você aperta no seu sovaco, não sai geladinho, é porque CFC, ele dá essa sensação de frio, de gelado. Por isso ele era usado em geladeiras e em ar-condicionado. Hoje, turma, o CFCs, ele foi proibido nesses aparelhos, tá? Por quê? Justamente porque descobriu-se que ele estava causando buracos na camada de ozônio, estava destruindo a camada protetora da radiação do sol. Hoje, o CFC ainda é usado nessas bombinhas, tá? De asma. E se você quer saber se o produto que você comprou tem ou não CFC, é só você ler a embalagem. Vem escrito aqui, olha. Não contém clorofluorcarbono, inofensivo para a camada de ozônio. Eu tenho um aerosol ali, deixa eu ver o que tá dizendo nele, só um minuto. Voltei, gente. Eu tenho aqui, ó, um desodorante, ó, pequenininho, ó, Rexona Clinical, não é propaganda não, tá? Em letras miudinhas aqui, ó, deixa eu ver se vai focar. Esse aqui não tem CFC, eu já sabia, tá, gente? Quando eu vou comprar, eu sempre leio a embalagem. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se vai fazer foco aqui. Aqui, no cantinho, ó, tá escrito assim, ó. Foca. Ali. Inofensivo para a camada de ozônio. Ozone friendly, tá vendo? Então, esse aqui é um aerosol, ó. Já até acabou, na verdade, eu acho. Ó, isso é um aerosol. Acabou meu desodorante. Tem nada, não sai nada, ó. Só que ele, gente, ele não tem CFC, tá? Então, já é lei em muitos países para os produtos não terem esse gás que causa a destruição da camada de ozônio. Eu nunca compraria um produto, gente, que destrói a camada de ozônio, tá? Tudo bem? Adiante, tá acabando, tá? Olha como que o CFC, ele age. Então, aqui eu tenho o CFC, o clorofluorcarbono, tá? O que que ele faz? Esse clorofluorcarbono, que é o gás que destrói a camada de ozônio, ele absorve a radiação do Sol. Quando ele absorve a radiação do Sol, ele libera aqui em amarelo um átomo de cloro. O problema é o cloro. O cloro, ele reage com o ozônio e quebra o ozônio em molécula de oxigênio. Então, por que que o CFC destrói a camada de ozônio? Porque quando o CFC absorve a radiação do Sol, ele é quebrado e libera o átomo de cloro. Esse átomo de cloro sozinho lá na atmosfera se une com o ozônio e quebra esse ozônio em uma molécula de oxigênio. E, gente, esse oxigênio é o oxigênio que a gente respira, não é mais o ozônio. Então, acabou a proteção da camada de ozônio. Certinho? Uma molécula de clorofluorcarbono, gente, consegue destruir muitas, acho que milhares de moléculas de gás ozônio. E aí vai causando buracos na camada de ozônio, uma grande tristeza. Adiante. Eu coloquei esse slide para a gente ver, tá? O tamanho do buraco da camada de ozônio. Então, eu tenho 2 planetas Terra em 1979 e em 2009, tá? Essa mancha roxinha aqui, ó, é o buraco na camada de ozônio. Olha como ela tá em 2009. Enorme. E tá sobre a Antártica, tá? Os ventos levam os CFCs para essas regiões e o buraco apareceu lá. Porém, eu tenho boas notícias. Hoje já se sabe que já deu certo ter proibido a comercialização dos CFCs. O buraco na camada de ozônio, ele já diminuiu um pouco. Pelo menos isso, né, gente? Uma boa notícia. Bem, deixa eu ver se terminamos. Terminamos. Um abraço e até a próxima. Tchau!